Uma pessoa pode fingir estar apaixonada por vários motivos, mas, na maioria das vezes, isso acontece quando ela persegue algum objetivo específico, seja benefício financeiro, desejo de intimidade ou a intenção de resolver uma questão a seu favor. Mas, para a segunda pessoa enganada, tudo o que está acontecendo parece mais do que sério. E quanto mais longe vai esse jogo de sentimentos, mais terrível pode ser o desfecho da situação. O caso de Brenda Micaela Gordillo abalou toda a Argentina com sua crueldade inexplicável. Ninguém poderia sequer imaginar que um romance discreto entre estudantes, recém-iniciado, pudesse se transformar em uma verdadeira tragédia. Nascida na província argentina de Catamarca, Brenda Micaela Gordillo veio ao mundo em 16 de maio de 1995. Ela era a caçula de 3 filhos e a única filha mulher em uma família simples de classe média. A menina foi criada junto com seus 2 irmãos mais velhos, Ivan e Federico, que sempre a protegiam e cuidavam dela. Ela também sempre foi muito próxima de sua mãe, Florência. Brenda ia bem na escola, era considerada responsável, organizada e determinada. Ela gostava de estar no centro das atenções, se dava bem com todos, evitava situações de conflito e resolvia todas as questões controversas de forma pacífica. Por isso, não é de se estranhar que ainda no ensino médio, ela tenha decidido ligar sua vida à psicologia para poder ajudar as pessoas. Após terminar a escola, Brenda ingressou em uma prestigiada universidade da capital, na Faculdade de Psicologia, escolhendo como especialização Psicologia das Negociações e Resolução de Conflitos. Logo, ela se destacou entre os melhores alunos do curso e os professores previam para ela uma carreira brilhante nessa área. A jovem planejava ficar na capital e procurar trabalho ali, mas tudo mudou após um triste acontecimento em sua família. Quando Brenda estava no penúltimo ano da faculdade, certa noite seu irmão ligou para ela e contou que o pai deles havia falecido repentinamente de um ataque cardíaco. Para toda a família, isso foi um grande choque, especialmente para a mãe, que agora ficara sozinha na casa da família. Naquela época, os filhos mais velhos já eram casados e moravam separados, enquanto a filha estudava em Buenos Aires. Após defender o diploma, Brenda voltou para sua província natal, Catamarca, e passou a morar na casa dos pais com a mãe, pois não podia deixá-la sozinha. Ela conseguiu um emprego e, paralelamente, decidiu obter outra formação na área de direito, ingressando em uma universidade local. Mergulhando novamente na vida universitária, a jovem fez novos amigos, entre os quais estava um rapaz chamado Naim Vera. Naim Vera nasceu em 11 de junho de 1999 em Catamarca e era o mais novo de 2 filhos de uma família bastante conhecida e abastada de médicos renomados. Seu pai era um dos principais cirurgiões cardíacos e sua mãe era pediatra e mantinha um consultório particular. O menino cresceu junto com o irmão mais velho chamado Jaime e era seu completo oposto. Os pais se esforçavam para dar aos filhos tudo do melhor, mas enquanto Jaime buscava conhecimento e sonhava em seguir os passos dos pais, tornando-se médico, Naim, desde cedo, era preguiçoso, arrogante e egoísta. O menino tinha uma aparência marcante, praticava esportes e usava apenas roupas de marca. Ele sabia como impressionar as pessoas ao seu redor e as garotas da escola literalmente enlouqueciam por ele. No ensino médio, Naim experimentou substâncias proibidas pela primeira vez e começou a fazer experimentos com elas. Ele estava sempre se metendo em encrenca, mas tudo acabava passando impune para ele. O rapaz cresceu como um verdadeiro narcisista, arrogante e agressivo. Ele deixava para trás uma série de histórias repugnantes relacionadas a bullying, agressões, assédio e explosões de fúria incontrolável. Em 2018, Naim terminou a escola e decidiu, como se diz, tomar juízo, deixando para trás a vida antiga cheia de atitudes tolas e impensadas. Ele passou por um tratamento contra a dependência e conseguiu entrar na universidade, na faculdade de Direito. Lá, o jovem logo conheceu Brenda, por quem se interessou imediatamente. Brenda também gostou dele à primeira vista, um rapaz simpático, ousado e determinado.
Quando se conheceram, ela tinha 23 anos, enquanto ele havia acabado de completar 19. Mas, apesar da diferença de idade tão evidente, a jovem correspondeu ao interesse que ele demonstrava. Já no primeiro dia, eles ficaram até tarde em um bar e depois foram para o apartamento dos pais de Naim, do qual ele tinha as chaves. Lá, eles tiveram sua primeira intimidade e desde então passaram a se encontrar regularmente. Pela primeira vez na vida, Brenda se apaixonou de verdade e literalmente flutuava de felicidade. Todos os seus amigos e familiares perceberam isso, mas nenhum deles viu o misterioso escolhido da jovem, embora ela falasse dele o tempo todo. A estudante mostrou à mãe e ao irmão apenas fotos de Naim nas redes sociais, ressaltando que ele era seu futuro noivo. O tempo passava, mas o rapaz não tinha nenhuma pressa em apresentar Brenda à sua família e aos seus amigos. Eles se encontravam sempre no mesmo apartamento, onde passavam momentos agradáveis juntos, mas nunca apareciam em público como um casal. Isso era muito estranho. No entanto, a jovem achava que seu amado só precisava de um pouco mais de tempo. Além disso, ela temia que Naim tivesse vergonha de apresentá-la à família por causa da diferença de idade. Os encontros continuavam, mas ainda mantinham um caráter secreto. No entanto, toda vez que Naim convidava Brenda para um encontro, ela corria até ele sem hesitar. Esse romance secreto durou cerca de meio ano, e durante esse tempo, o jovem foi perdendo o interesse por sua amante, mas ela não queria perceber isso. Certa vez, Brenda recebeu uma ligação de um número desconhecido e um rapaz, que se apresentou como primo de Naim, a alertou para que tivesse cuidado. Ele contou que Naim era propenso à agressividade e, se não fossem seus pais ricos, ele já teria ido para a prisão há muito tempo por tudo o que fez. O desconhecido aconselhou a garota a terminar esse relacionamento antes que fosse tarde demais, mas ela não o ouviu. Em meados de fevereiro de 2019, Brenda de repente percebeu que estava grávida. Para a garota, esse acontecimento foi uma completa surpresa. No entanto, apesar de tudo, ela ficou muito feliz. A estudante decidiu que a notícia da chegada de um bebê incentivaria seu namorado a tomar uma atitude mais decisiva e que ele teria coragem de pedi-la em casamento. Durante o próximo encontro deles, Brenda contou tudo a Naim, mas ele primeiro ficou atônito e depois ficou furioso. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que ter um filho não fazia parte de seus planos para o futuro próximo, e começou a exigir que Brenda interrompesse a gravidez imediatamente, prometendo pagar todas as despesas. No entanto, a estudante recusou-se terminantemente a atender às exigências do namorado, ressaltando que tinha certos problemas de saúde e que o fato de ela se tornar mãe era um verdadeiro milagre. O casal teve uma briga feia e Naim chegou a dizer à garota que seria melhor eles terminarem completamente qualquer tipo de relacionamento. Por algum tempo, eles realmente não se viam, mas continuaram trocando mensagens nas redes sociais. Nesse período, Brenda confessou a uma amiga que sentia uma saudade imensa dele e que sinceramente esperava que eles reatassem. Ela também dizia que nunca tinha amado ninguém tanto assim. Quando no final de fevereiro, Naim finalmente ligou para a garota e sugeriu que se encontrassem para conversar calmamente sobre tudo, ela ficou incrivelmente feliz e achou que ele havia mudado de ideia. Ela compartilhou seus pensamentos e sentimentos com uma amiga próxima, que a apoiou. Assim, o encontro foi marcado para a noite do dia 28 de fevereiro de 2019. Naquele dia, Brenda foi convidada para o aniversário de uma colega de curso, mas, após a festa, ela foi para o apartamento de Naim, de onde nunca mais saiu. No dia seguinte, sexta-feira, 1º de março, Brenda não apareceu nas aulas na universidade, embora antes ela nunca tivesse faltado a uma palestra sem um bom motivo. Agora, ninguém conseguia mais falar com ela por telefone, e ninguém fazia ideia de onde a jovem estava. A mãe de Brenda sabia da festa. A filha também a avisou que não dormiria em casa, mas não especificou se ficaria na casa de uma amiga ou do namorado. Pela manhã, a estudante planejava ir direto para as aulas, sem passar em casa, por isso a mãe não se preocupou de imediato e só soube do desaparecimento de Brenda na segunda metade do dia, quando recebeu uma ligação da universidade. Amigos e familiares começaram imediatamente a procurar pela jovem. Todos sabiam que ela não poderia simplesmente desaparecer sem avisar ninguém. No entanto, naquele momento ainda havia a esperança de que ela simplesmente tivesse perdido a noção do tempo ao lado do namorado.
Enquanto os familiares ligavam para todos, tentando descobrir ao menos alguma coisa sobre o paradeiro de Brenda, aconteceu mais um evento que mudou completamente a situação. Todas as esperanças de um desfecho favorável desmoronaram em um instante. A estudante estava morta. Na manhã de 1º de março de 2019, Naim Vera foi até a delegacia de polícia de Catamarca, acompanhado de seu pai e de 2 advogados. O jovem declarou que queria fazer uma confissão e contar sobre a tragédia que havia acontecido na noite anterior. Ele foi levado para a sala de interrogatório, onde compartilhou uma história chocante. Naim parecia abalado, mas se mantinha calmo e confiante. Ele contou que na noite anterior havia combinado de se encontrar em seu apartamento com uma amiga para terem um momento íntimo. Segundo ele, eles passavam tempo juntos, assim de vez em quando, mas sem qualquer compromisso ou cobranças. No entanto, naquela noite, surgiu uma discussão séria entre eles e ele pediu para que a garota fosse embora imediatamente. O apartamento onde o casal se encontrava era duplex e tinha uma escada interna. Supostamente, no calor da discussão, Brenda deu um passo para trás, tropeçou e rolou escada abaixo. Naim afirmou que tentou segurá-la, mas não conseguiu a tempo. E quando correu até ela, percebeu que a garota não respirava. Ele tentou prestar os primeiros socorros, mas tudo foi em vão, pois Brenda quebrou o pescoço na queda. Naim entrou em pânico e percebeu que poderia ser acusado de assassinato, então rapidamente decidiu se livrar do corpo. Ele não pensou em nada melhor do que tentar queimá-lo na grande churrasqueira que ficava no terraço. No armário havia líquido inflamável, com o qual o rapaz molhou o corpo e acendeu um fósforo. Tudo pegou fogo instantaneamente, mas as chamas subiam alto demais e a fumaça sufocante podia chamar a atenção dos vizinhos. Logo, um homem do apartamento vizinho olhou para fora, surpreso ao ver alguém assando carne no meio da noite. No entanto, o rapaz, ao olhar para ele, cumprimentou e acenou amigavelmente com a mão. Posteriormente, no tribunal, esse homem testemunhou e afirmou que Naim parecia absolutamente calmo, até mesmo satisfeito. O vizinho não suspeitou de nada ruim e não chamou a polícia. Logo, o jovem percebeu que a churrasqueira não era um crematório e que não conseguiria destruir completamente o corpo. Então, ele levou os restos mortais de volta para o apartamento e separou a parte inferior do corpo da superior com uma faca grande. Depois, embalou tudo em sacos de lixo, colocou em caixas e levou no seu carro, sem ter um plano específico para a eliminação dos restos. A parte inferior do corpo, o rapaz simplesmente jogou em lixeiras que encontrou pelo caminho. Já a parte superior do corpo, ele levou para fora da cidade e jogou em uma vala rasa, localizada a algumas dezenas de metros da estrada, cobrindo-a com terra, galhos e lixo. Quando voltou para o carro, quase foi detido por policiais que passavam de patrulha. Eles pararam para saber por que o carro estava estacionado no acostamento. Mas Naim se safou, mentindo que havia recebido uma ligação da namorada e parou no acostamento para conversar. Ao voltar para o apartamento, o criminoso começou a destruir as provas, mas, ao ver a bagunça que estava lá, percebeu que não conseguiria dar conta sozinho. Ele decidiu pedir ajuda ao seu primo. Ligou para ele e contou honestamente o que havia acontecido. O rapaz não acreditou, achando que o parente tinha voltado a usar substâncias proibidas. No entanto, depois de pensar um pouco, ele ligou para o tio, pai de Naim, e contou tudo para ele. Em seguida, quem assumiu o controle da situação foi Vera Sênior, que, após consultar advogados, obrigou o filho a ir à polícia e confessar, na esperança de obter uma pena mais branda. Naim indicou pessoalmente os locais onde se desfez dos restos mortais. Além disso, quando ele jogou os sacos no container, acabou sendo filmado junto com seu carro pela câmera de vigilância instalada no prédio vizinho. Portanto, não haveria dúvidas sobre quem trouxe as partes do corpo, mesmo que o criminoso decidisse negar suas palavras. A segunda caixa macabra foi encontrada fora da cidade, em um barranco, e todos os fragmentos do corpo foram imediatamente enviados aos peritos forenses para exames. No entanto, a autópsia revelou resultados completamente inesperados, que eram fundamentalmente diferentes da versão apresentada por Naim. Apesar de os restos mortais estarem gravemente queimados e o corpo ter sido posteriormente esquartejado, não foi possível encontrar nenhum ferimento característico de uma queda da escada. A jovem não apresentava fraturas nem hematomas extensos e seu pescoço não estava quebrado, como afirmava Naim.
A laringe da vítima estava literalmente esmagada, e isso foi feito com as próprias mãos. Foi justamente a asfixia mecânica que causou a morte de Brenda, mas isso ainda não era tudo. Na cavidade bucal da vítima foram encontradas partículas de fibras de tecido. Como se descobriu mais tarde, eram fibras do cachecol da moça. Ou seja, o criminoso colocou uma mordaça na boca dela antes de estrangulá-la. Aliás, nas mãos de Naim havia arranhões recentes, indicando que a vítima resistiu desesperadamente e lutou por sua vida. Todas as evidências praticamente gritavam que o rapaz tratou sua convidada com crueldade e sem piedade. Assim que os familiares e amigos de Brenda foram informados sobre a tragédia, veio à tona a informação de que a jovem estava grávida, algo que Naim preferiu esconder. Quando os policiais lhe perguntaram diretamente sobre isso, ele admitiu que nas últimas semanas Brenda vinha chantageando-o com a gravidez. Segundo o rapaz, a relação deles com a falecida se limitava a encontros íntimos ocasionais, sem caráter romântico. Desenvolver um relacionamento não fazia parte dos planos deles, muito menos uma gravidez. Mas quando isso aconteceu, ele imediatamente se ofereceu para pagar o aborto. No entanto, a garota recusou terminantemente, o que acabou causando uma briga entre eles. Na noite da tragédia, uma nova discussão sobre esse assunto estourou entre eles. E desta vez, Brenda não apenas insistiu em manter o bebê, mas também começou a exigir que Naim se casasse com ela, o que deixou o rapaz furioso e ele estrangulou a infeliz. No entanto, havia uma inconsistência em toda essa história. A autópsia não revelou nenhuma gravidez na vítima, então, talvez, ela realmente estivesse chantageando o jovem e rico amante, querendo se casar com ele. Buscando entender melhor a situação, os detetives investigaram ainda mais e descobriram que Brenda, na verdade, não podia ter filhos por motivos médicos. A jovem soube de seu diagnóstico desanimador ainda na adolescência. Mas por que ela mentiu para Naim? Virginia, amiga próxima da vítima, contou durante mais uma conversa com os detetives que Brenda, algum tempo atrás, realmente achou que estava grávida. Ela teve um atraso, sentiu todos os sintomas e ficou sinceramente feliz, achando que os médicos haviam feito um diagnóstico errado. Mas quando a garota compartilhou sua alegria com o namorado, ele nem quis ouvir falar de criança e simplesmente anunciou o fim do relacionamento. Brenda compartilhou a notícia sobre a suposta gravidez apenas com suas duas amigas mais próximas. Ela nem chegou a ir ao médico para saber ao certo e não contou nada à mãe. Na opinião de Virginia, Brenda não tinha intenção de enganar ou chantagear ninguém. Ela realmente acreditava que estava esperando um filho e fazia planos para o futuro com Naim. Naim Vera foi preso no mesmo dia em que se entregou às autoridades e contou sua versão dos acontecimentos trágicos. No entanto, o rapaz insistia que tudo o que aconteceu foi um acidente. Ele próprio estava em estado de choque, por isso não ligou para a ambulância nem para a polícia, e decidiu se livrar do corpo de uma forma tão horrível e bárbara. Mas o mais importante é que o jovem afirmava que nada o ligava a Brenda além da intimidade sexual. A questão é que, de acordo com as leis da Argentina, um assassinato cometido no âmbito de relações familiares ou românticas é classificado como crime com circunstâncias agravantes. Nessa situação, considera-se que a pessoa está em condição de vulnerabilidade, pois confia em seu parceiro, não sente perigo vindo dele e o instinto de autopreservação fica enfraquecido. Caso seja comprovado em tribunal que a vítima e o criminoso mantinham um relacionamento, o rapaz enfrentaria uma punição severa, podendo chegar até a prisão perpétua. Por outro lado, se ele conseguisse convencer os juízes de que ele e Brenda eram estranhos um para o outro e que nada além de sexo sem compromisso os ligava, ele enfrentaria no máximo 15 anos de prisão. Por esse motivo, Naima e os advogados contratados por seu pai faziam de tudo para provar que não havia qualquer relação próxima entre o acusado e a vítima. Como argumentos, eles apresentavam o fato de que o casal nunca havia aparecido junto em lugar algum, não tinham sequer fotos juntos e não apresentaram um ao outro para suas famílias ou amigos. No entanto, amigos e familiares de Brenda afirmavam que a garota estava realmente apaixonada pelo rapaz e acreditava que esses sentimentos eram recíprocos. Ela não queria pressioná-lo, por isso não insistia em conhecer os pais dele, achando que ele só precisava de um pouco mais de tempo do que ela. Um dos colegas de curso de Naim contou que ele não levava o relacionamento com a garota a sério e que simplesmente gostava de passar tempo com ela. Mas na verdade, ele simplesmente a iludia, dando-lhe falsas esperanças.
Quando ela contou sobre a gravidez, o rapaz literalmente entrou em pânico e queria de qualquer maneira se livrar desse problema. Além disso, uma semana antes da tragédia, ele procurou seu primo pedindo para encontrar alguém que aceitasse matar uma pessoa por dinheiro. O irmão atribuiu tudo à depressão e às fantasias delirantes do rapaz e só percebeu a gravidade da situação quando ele ligou no meio da noite pedindo ajuda para encobrir os rastros do crime. Os familiares de Vera expressaram publicamente suas condolências aos entes queridos da jovem falecida, afirmando que essa tragédia também destruiu as vidas deles. No entanto, os advogados de Naim continuaram fazendo todo o possível para justificar seu cliente e minimizar sua culpa. Eles tentaram apresentar o criminoso como uma vítima, alegando que Brenda o perseguia, e ela o chantageava com uma gravidez inexistente, tentando forçá-lo a se casar com ela. Supostamente, ela perseguia seus próprios interesses egoístas e via no amante um futuro marido rico e promissor. O próprio Naim tentou justificar suas ações, alegando estar em estado de choque e afeto, mas não conseguiu fazê-lo. A questão é que, já no primeiro interrogatório, ele contou em detalhes minuciosos como se livrou do corpo da garota. Mas dificilmente ele se lembraria disso se realmente estivesse em estado de choque. Além disso, o vizinho que o viu no terraço perto da churrasqueira observou que o rapaz estava completamente calmo, o cumprimentou e até acenou com a mão, como se nada de especial estivesse acontecendo. A perícia psiquiátrica também mostrou que, no momento do crime, o criminoso era imputável e tinha plena consciência de seus atos, portanto, pode ser responsabilizado por eles. Ao mesmo tempo, os especialistas também identificaram em Naim sinais de psicopatia, transtorno de personalidade limítrofe e transtorno afetivo bipolar. Mas nada disso atenua sua culpa perante a lei. A família de Vera tinha dinheiro e amplos contatos que poderiam ajudar o criminoso a evitar uma punição justa. Seus advogados deliberadamente atrasavam o processo, esperando que o alvoroço em torno do caso diminuísse. E os familiares da vítima temiam seriamente que Naim recebesse uma punição mínima, ou até mesmo saísse impune. O julgamento só aconteceu em maio de 2021, e o próprio processo foi amplamente coberto pela mídia. O ponto crucial continuava sendo a definição da natureza do relacionamento entre o assassino e a vítima. Sobre essa questão, os advogados, apontando a idade ainda muito jovem do réu, tentaram provar que ele não estava pronto para um relacionamento sério e chamaram o envolvimento com Brenda de casual. O próprio réu permaneceu frio e distante durante todo o processo. Ele claramente não demonstrou nenhum arrependimento ou remorso pelo que fez. No entanto, seguindo o conselho de seus advogados, ele pediu desculpas à família Gordillo. Mas isso soou longe de ser sincero, parecendo mais uma espécie de deboche. No dia 14 de maio de 2021, Naim foi considerado culpado de um crime brutal com circunstâncias agravantes e de tentativa de ocultar as provas do crime. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional e também foi obrigado a pagar à família de Brenda 3 milhões de pesos como compensação moral. O réu recusou-se a fazer a última declaração e ouviu o veredito do tribunal com uma expressão impassível, como se nada do que foi dito lhe dissesse respeito. No entanto, imediatamente após a leitura da sentença, os advogados de Vera anunciaram sua intenção de recorrer da decisão no Tribunal de Apelação. Enquanto a defesa preparava materiais para uma nova análise do caso, buscava novas testemunhas e provas da inocência de Naim, começaram a surgir na imprensa antigas histórias que os pais do réu haviam conseguido abafar na época. Assim, apareceram de uma vez 2 ex-colegas de classe de Vera, que o acusaram de perseguição e assédio. As vítimas concordaram em testemunhar no tribunal e afirmaram que Naim era realmente perigoso. Ele não estava acostumado a receber recusas, pois as garotas sempre se jogavam em cima dele. No entanto, quando a colega de classe não correspondeu aos seus sentimentos, ele passou a persegui-la, ameaçá-la e tentou de todas as formas humilhá-la. Outra colega de idade até precisou mudar de escola, pois o rapaz tentou cometer violência sexual contra ela. E quando não conseguiu, começou a espalhar boatos sobre ela e vazou na internet algumas fotos íntimas. Tudo isso ficou impune para o jovem, já que os advogados de seu pai abafaram ambos os escândalos. Em março de 2022, ocorreu uma nova análise do caso.
O tribunal, levando em conta os depoimentos de novas testemunhas, manteve a sentença anterior sem alterações. Naim foi enviado para a prisão com pena de prisão perpétua, com direito a solicitar liberdade condicional não antes de 51 anos.